filosofia, tá bom? E como iniciamos com essa disciplina, eu acredito que é interessante sabermos, né, ou relembrarmos o que de fato a filosofia significa na sua essência, né? Digamos assim, na sua etimologia, na etimologia da palavra, na origem da palavra propriamente dito, tá? A filosofia ela vai ser relacionada à arte de pensar e por essa razão ela é formada pela junção de duas palavras gregas, certo? Que palavras gregas são essas, professora? Bom, philo, que significa, né, amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria ou conhecimento. Então quer dizer que a palavra filosofia ela se remete à sua forma mais romântica, mais poética, amor à sabedoria, amizade ao conhecimento? Bom, basicamente isso seria mais a arte de refletir propriamente dito, tá certo? Quando foi perguntado a Pitágoras, né? Acredito que vocês já ouviram falar desse nome Pitágoras, uma referência aí no mundo matemático, tá certo? Ele vai ser o camarada que vai criar a palavra filosofia. A filosofia não surge com ele, a filosofia surge com Tales de Mileto e mais tarde, né, nas próximas aulas iremos falar a respeito desses filósofos, mas o Pitágoras, ele diz o seguinte: quando indagado, perguntaram a ele, né, o que ele estava fazendo, qual era a sua profissão. Ele parou, refletiu e respondeu: eu estou praticando a filosofia, ou seja, a arte do conhecimento, do refletir. Mas afinal, o que a filosofia tanto reflete ou tanto indaga? A filosofia, a princípio, ela vai indagar absolutamente tudo. Ela vai se questionar em relação a absolutamente tudo. A criação do universo, por que existimos, o porquê aquelas plantas estão ali, o porquê de determinado solo, o porquê da existência dos animais. Então, digamos que numa síntese, num resumo, a palavra filosofia corresponde, senhores, a tentativa de explicação dos porquês, né, dos porquês em relação à criação do mundo, em relação à criação do próprio ser humano, já que somos aí seres diferenciados dos outros seres, somos racionais, né? E por essa razão nos destacamos, criamos, nos diferenciamos dos outros seres. E a filosofia ela vem justamente para tentar ajustar essa inquietação humana. O porquê? Nunca estamos satisfeitos com as perguntas, com as respostas que nos é dado, tá certo? Então todas essas questões ela é aí refletida pela filosofia. A filosofia ela não é uma resposta clara, direta, científica. Então o que é filosofia não é simplesmente fácil, é algo realmente difícil a ser respondido, tá? É fácil dizermos a etimologia da palavra, o significado em grego. É fácil dizermos onde ela surge. Ela vai surgir nas colônias gregas, na região de Mileto, tá certo? Onde hoje é a atual Turquia. É fácil responder perguntas que são aí bem direcionadas, mas o que é filosofia de fato é algo que se leva a uma compreensão dos porquês. Seria aquela insatisfação, nunca estamos satisfeitos, tá certo? Então a filosofia ela vem buscar essa saciedade psicológica, né? Essa tentativa de responder ao ponto de se satisfazer. Exemplo, as crianças, né, tem uma fase delas, quando elas são pequenininhas, que elas tudo perguntam: por que isso, por que aquilo outro, porque elas nunca estão satisfeitas. E quando a gente diz por que sim ou por que não, aí elas continuam com mais porquês, né? No início, os seres humanos eram assim. Nós aprendemos a viver em sociedade, éramos animais
tanto quanto os outros, vivíamos da caça, vivíamos da pesca, dormíamos em árvores e em cavernas, ficávamos satisfeitos em termos alimentares, né, com a barriguinha cheia, mas mesmo assim o nosso pensamento, o nosso cognitivo nunca estava satisfeito. Sempre tinha necessidade de sabermos por que estávamos ali, quem havia nos criado, tá certo? O porquê aqueles animais, o porquê daquelas plantas, como surge o universo. Então essas indagações são indagações que inquietavam o homem desde o seu processo inicial de formação de grupos, tá certo? E a partir daí, numa tentativa, porque não respondeu claramente, né? Ficamos como crianças perguntando os porquês, os mitos surgiram para explicar numa tentativa esses porquês. Tá? Então começa a surgir mitos relacionados à criação do universo. Várias sociedades da antiguidade vão explicar de diferentes formas. Os gregos vão explicar de uma maneira, né? Vai trazer aí as figuras de Zeus, de Poseidon, de Hades, tentando explicar, né, o surgimento dos seres humanos e do mundo. Os romanos, eles vão ter a ideia aí dos deuses Júpiter, Marte, né? Tá relacionada a essa questão. Os egípcios traz a figura de um deus vivo na terra, que é o faraó, na tentativa de explicar. Mais tarde, né, vem aí a teoria criacionista, que vai defender a ideia de que Deus criou todas as coisas. Então, desde o início, o ser humano ele tem essa necessidade, a necessidade de saber de onde veio, né? Como foram formados, a origem de todas as coisas. E no início, tudo isso eram perguntas, tá certo? Que como as crianças ficavam insatisfeitas, os seres do passado também ficavam insatisfeitos, porque o que respondiam eram mitos, tá certo? Eram histórias contadas na tentativa de explicar algo do qual não se sabia e do qual a ciência vem tentar aí trazer algumas respostas. Professora, quer dizer então que a filosofia ela acabou? Não, a filosofia ela não acabou. A filosofia ela está em constante aí atuação, porque somos seres pensantes e nunca estamos satisfeitos, tá certo? Senhores, esse foi um trechinho aí da nossa aula inicial. Próxima semana tem mais, tá certo? Fiquem com Deus e um abração a todos. E um prazer estar aqui dando aula para os senhores. Bye, bye. Tchauzinho.